Direito e Literatura está de volta para continuar a debater o tema narcisismo. Os mitos gregos transmitem dramas profundos dos seres humanos em relação, por exemplo, como nós colocamos hoje no mundo. Em relação ao narcisismo, não é diferente. Existem interpretações distintas do mito de Narciso ao longo da história, né? Parece que o próprio Ovídio já é uma outra versão dessa questão. E o Freud é alguém que a psicanálise e a psicologia, enfim, recuperam isso, né? Está muito presente isso, né? Como é que essa questão da criança e o espelho, criança que se olha no espelho, né? Você nota isso, né? Você acompanha isso de perto, como isso acontece. A fase do espelho. A fase do espelho? Como é que é isso, Mário? Mas Ou isso é acho livre? que, Lênin, você introduz questões bem importantes. A reflexão, a especulação, tudo nós estamos no espelho, né? Reflexo, né? A reflexão, especulação, speculum, espelho, né? Veja que toda a questão do Narciso, no mito, é que ele não suporta que não se constitua uma perfeita identidade entre aquela imagem enganadora e ele, né? Ou seja, por isso é importante a frase do Heidegger, que pensar é pensar a diferença. Exatamente. Né? Quer dizer, como se dá essa passagem de uma ilusão, de uma perfeita unidade, e que quando ele, Narciso, se dá conta que é inalcançável, ele diz, então sejamos um na morte. Né? Perfeito. Quer dizer, essa morte que busca aplacar a diferença, anular a diferença. Né? Isso é uma passagem importante para o bebê, que quando essa perfeita, suposta completude com o outro materno, quando ela cai. Você acha que a diferença ontológica, por exemplo, que o Heidegger fala, é exatamente o modo de que o ser não é um ente, ser e ente não são colados, Isso. E que só na diferença ontológica é que o ser é sempre um ser doente. Não um ser doente, embora ele possa estar doente por vezes, né? Mas ele só funciona desse modo. Pensar é pensar a diferença e, portanto, porque eu não sou o do espelho e depois a minha impossibilidade é que pode me levar à pulsão da morte. Isso. Que a minha imagem, aprendida no espelho, ela nunca corresponde a sempre uma ruptura, sempre uma diferença. Inclusive a questão de palavras e coisas, Vitor, isso também, o Henriette. Entre palavras e coisas. Quando a criança, que é a questão dos dualismos metafísicos, né? Palavras e coisas, ser e ente, enfim, é quando a criança sai para a rua e ouve falar, mamãe. Aí então, ela se dá conta de que a palavra mamãe não carrega mamãe junto, né? Exatamente. Não, palavras e coisas não estão coladas, né? Digo? Vitor? Sim. Bom, mas creio que o que o Mário traz diz respeito a esse desconhecimento de origem que nos constitui. Né? Aquela imagem que capturamos no espelho, que pode ser uma metáfora, não precisa ser um espelho, é um outro, né, que tomamos como a nossa, jamais vai coincidir com nós mesmos. Né? Trata-se de um estágio de antecipação de uma ilusão de autonomia que nós jamais chegaremos a ela. Né? E a psicanálise é muito feliz no momento em que destaca justamente essa dimensão de desconhecimento que temos na nossa própria constituição. Né? Então, até estávamos conversando brevemente aqui antes do quanto e creio que é o que acontece na obra do Walter Hugo, pelo menos nesse episódio da Anã, algo nessa mulher Anã que diz respeito, talvez, àquelas vizinhas, àquelas
mulheres que se consideram as normais e que as incomoda, né? Desde que a mulher anã fique no canto dela, continue sendo a coitadinha, ela pode compor a aldeia, pode fazer parte daquela comunidade. No momento em que ela vira uma mulher como as outras, inclusive se descobre que ela transava com o marido das outras e está trazendo filho de uma das outras, ou seja, ela tem uma cama de casal, né? E isso acaba atacando o narcisismo daquelas vizinhas, afinal denuncia a hipocrisia, eu diria até o cinismo daquela organização social. Nesse momento ela deve ser excluída, né? Ou seja, no momento em que essa autoridade, a anã, representa uma verdade a respeito daquela comunidade que se reúne narcisicamente em torno de um ideal comum, no momento então que ela ameaça isso, ela deve ser eliminada, né? Então faço até referência à obra do René Girard, sobre o bode expiatório e dessa violência primeira que fundaria a cultura, na visão desse autor, e creio que podemos dizer que se baseia fortemente em Freud, aí, no assassinato do pai, para formar um tipo de coesão social que depende aí sim da eliminação desse elemento estranho. Mas, bom, aí já iríamos para outro tema, né? Nesse caso aqui, a eliminação desse elemento estranho é justamente porque esse elemento abalaria aquela organização narcísica que aquelas mulheres, as vizinhas, tentam manter a tanto custo. E por exemplo, quando alguns episódios, assim, vou dar um exemplo prosaico, que acontece nas redes sociais, que as iríneas todas se mudaram para as redes sociais, né? As iríneas das Eumênidas, eles estão morando no Facebook e nem pagam um aluguel, né? E aí vem toda a história da mulher que posta algo no Face dizendo do aeroporto, que o aeroporto era um lugar cheiroso e etc, etc, e os pobres começaram a ir para o aeroporto. Virou uma rodoviária, como diziam, né? Não, isso tem a ver com isso que você está dizendo. Claro. E já que estamos abraçando a psicanálise amplamente aqui hoje, né? Há uma obra muito recente do Christian Dunker, um psicanalista que interpreta a contemporaneidade, mais especificamente a contemporaneidade brasileira, a partir do que ele chama de forma de vida em condomínio, né? Claro, com a justificativa de que nos sentimos mais seguros, e claro, deixamos os ladrões de fora do condomínio, mas deixamos todo o resto também, né? É uma cidade artificial, uma forma de vida artificial dentro da cidade em nome da segurança. É que a ferida narcísica, né? Nisso que nós estamos falando, né? Veja, então, Freud vai dizer que o bebê, ele ocupa esse lugar de sua majestade, né? Quer dizer, esse brilho no olhar da mãe, olhando a sua maravilha, né? Quer dizer, esse é o exemplo de uma imagem narcísica, né? Assim, esse bebê que veria trazer tudo o que faltaria aos pais, né? Que viria completar, né? E agora, quando essa imagem é ferida, né? Quando aparece um mínimo traço mal feito nesse bebê, que é a nomeação do outro, que se nomeação do outro, né? Isso é insuportável. Quer dizer, aí está a fonte dessa pulsão de morte sem freios. Quando há uma ferida a essa imagem narcísica, que é isso que se passa com o Narciso no mito, né? Quando ele não suporta essa ferida. E isso é a passagem, né? O que fazemos quando essa ferida vem? Para a gente entender o que explode um ato de violência, é quando o outro fere a imagem. Por isso que o que o outro vai dizer de mim é tão assustador, né? O que o outro vai falar mal de mim, por que isso pesa tanto sobre nós? Porque fere a imagem. Claro. Então, toca no nosso narcisismo. Então, o outro não me vê como eu acredito que sou. Isto. Né? Ele não enxerga a mesma imagem de mim que eu tenho. Claro, é por isso que é imagem. Né? Imagem, é uma imagem.
É interessante que nesse conto do Guimarães, o narrador faz exatamente esse movimento de tentar tirar todos aqueles traços, porque ele sabe que a imagem que está refletida no espelho não é ele, né? Que aquilo é um reflexo, que aquilo é uma imagem, e que da construção dessa imagem participa uma carga genética, o que os outros pensam dele. E a tentativa dele é de descobrir, de alguma maneira, a sua imagem. E quando ele tira todas essas coisas, o que sobra é nada, né? Porque, em alguma medida, nós somos a construção de todas essas coisas. Quer dizer que, se tu quiseres, de fato, colar, não sobra nada. Entende? Por isso que pensar é pensar a diferença. Por que uma maldição pega? Por que um feitiço tem uma ação específica? Como opera? É porque todos esses recursos, eles atingem a imagem. Se a imagem do sujeito é ferida, isso fere fundo o sujeito. Por isso que o direito protege a questão do direito de imagem, a questão dano moral. Dano moral. O que é o dano moral? Porque no fundo, é para tentar curar, de certo modo, as feridas narcísicas, porque são abaladas e tentam ser amainadas, consertadas. Sim. E é interessante que cada vez mais, né? Sim. Porque nesse universo que nós estamos das redes sociais... Porque aumenta as possibilidades de ferimentos. Ferir a imagem. Né? Essas questões que são a de identidade, de alteridade, elas se potencializam. Né? Então, assim, o que tu vês muitas vezes? As pessoas aprenderam a escrever só em letras maiúsculas. Porque parece que se o texto for em letras maiúsculas, o teu volume de voz estaria mais alto, né? Tu vai conseguir te fazer ouvir, né, num texto escrito se ele for todo em caixa alta. Quer dizer, tem essas construções absolutamente esdrúxulas. E tem né? gente que se ofende quando lê um texto em caixa alta porque interpreta como um grito. Tem a mesma eficácia do grito. Sim. É incrível. Sim, mas é. Né? É para ser um grito. O excesso de pontos de interrogação, né? Nós temos diversos recursos. Claro, uma aí. coisa é você fazer uma pergunta e botar um ponto. Se você bota 3, 4 pontos, a pessoa, já é uma pergunta praticamente ou irônica, ou ofensiva, ou sarcástica. Ela não é só uma pergunta. É uma pergunta que vem com nota de rodapé. Para atingindo a ferida narcísica do perguntado. Mas ao mesmo tempo que é um movimento. Eu preciso destruir o outro porque esse é o movimento que me garantiria existência. O Direito de Literatura vai agora para o intervalo e na volta a gente continua discutindo narcisismo. No próximo bloco vamos falar mais sobre um pouco do papel do direito ou essa questão na contemporaneidade cujas tintas já começaram a ser dadas. Nós já voltamos.